Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. A palavra de Deus diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém. Vamos orar. Pai querido, dá-nos entendimento do texto que acabamos de ler. Que ele seja proveitoso na nossa vida. Que a tua palavra, que é vida, que é transformadora, possa transformar o nosso entendimento essa manhã, edificar a nossa vida espiritual, ser um alimento para o nosso espírito, e é por isso que te pedimos: fala ao nosso coração. Não viemos aqui ouvir os homens com suas filosofias e doutrinas, mas a tua palavra, a palavra de Jesus, é essa que queremos ouvir, precisamos dela, Pai, e te pedimos que o Senhor realmente fale ao nosso coração. E eu entrego, Pai, a minha vida ao Senhor, eu peço a tua graça, a tua misericórdia, peço a unção do teu Espírito, para que eu possa ministrar a tua palavra, e ela seja bênção a todos nós, que eu seja um instrumento em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a gente conhece o texto, duas passagens, mas que na verdade acontecem no mesmo episódio, e aqui a gente pode ver Jesus realizando praticamente dois milagres, duas grandes obras, não é? A primeira delas, repreendendo o vento, repreendendo aquela tempestade, fazendo o mar se acalmar, e ali apenas com a sua palavra. Os próprios discípulos exclamam surpresos, não é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E logo depois, quando desembarca, chega numa terra e ali vê um homem possesso com uma legião de demônios, e esse homem também é liberto dessa legião de demônios pela palavra proferida por Jesus. Então são duas grandes obras aqui. Mas dentro destas duas grandes obras, há algumas coisas interessantes que nós precisamos trazer para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, é que para realizar essas duas grandes obras, Jesus faz 3 repreensões. E coisa interessante, às vezes para nos abençoar, ele precisa repreender algumas coisas. Porque no texto que a gente leu, a primeira coisa que Jesus faz é repreender o mar. Não é? A Bíblia diz que ele é acordado pelos discípulos apavorados, simplesmente repreende o mar, repreende o vento e tudo fica calmo naquele momento. Depois ele repreende os discípulos. Depois ele dá uma bronca neles. Ele diz: ora, por que vocês são assim, homens de pequena fé? Não é? Cadê a fé, a estrutura de vocês para enfrentar um problema assim?
E mais tarde ele vai repreender aquela legião de demônios que está naquele homem. Veja, 3 repreensões para fazer 2 grandes milagres, 2 grandes obras, 2 grandes realizações. Mas o que vale a pena destacar também nesse texto é que Jesus tem o domínio e o controle absoluto sobre todas as coisas, irmãos. Nada passa despercebido e nada também é por acaso. Se a gente analisar o texto direitinho, como pretendemos fazer essa manhã, você verá que as coisas não acontecem assim ao acaso. Deus tem um plano, Deus tem a soberania, Deus tem o controle de todas as coisas em absoluto, sobre toda a terra, sobre nós, sobre o mundo físico e também sobre o mundo espiritual. Jesus vai mostrar o seu controle sobre todas estas coisas. E também, algo que fica para nosso conhecimento, é que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz coisas à toa, como muitas vezes nós fazemos, né? Seria muito bom se a gente aprendesse com Deus a dar propósito às coisas que realizamos. Que a gente tenha propósitos em nossa vida, nas nossas ações, nas nossas escolhas, não é? E Deus é assim, Ele não faz coisas ao acaso e não faz coisas sem um motivo, sem uma razão. Há um propósito para tudo aquilo que Deus faz. E também o texto vai mostrar que Deus faz as coisas na hora certa. Nem antes, nem depois, mas no momento apropriado ao agir de Deus. Então, vamos olhar novamente para o texto e prestar atenção em alguns detalhes. Versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Veja o que acontece. Naquele dia, o que Jesus estava fazendo naquele dia? Ele estava cercado por uma multidão. Muitas pessoas, as quais ele estava abençoando, ele estava falando, pregando, e tinha ali uma multidão ouvindo a palavra de Jesus. Mas, naquele mesmo dia, já quando está entardecendo, sendo já tarde, já no final da tarde, início da noite, Jesus dá uma ordem estranha aos seus discípulos. Qual a necessidade de sair dali naquele horário, à tarde, noite, não é? Para pegar barcos e atravessar o mar? Qual a necessidade daquilo? Estava tão bom ali, pregando, um monte de gente sendo abençoada, pessoas ali em sua volta, não é? Público para ouvi-lo. E Jesus, do nada, decide, olha, vamos passar para outra margem, vamos atravessar esse mar. Como eu disse, nada é do nada, não é? Deus tem um propósito. E aqui ele vai despedir uma multidão. Veja o capítulo inicial aqui de Marcos, capítulo 4, né? O versículo inicial. No versículo 1 e no versículo 2. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. É aqui que começa esse episódio. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Então tinha uma multidão naquela praia. Não havia menor necessidade de Jesus sair àquela hora da noite. Mas o desenrolar da história vai fazer a gente ver o propósito. Imediatamente, talvez a gente não entenda certos propósitos de Deus, certas atitudes de Deus. A gente talvez questione, não entenda. Talvez os discípulos tivessem ficado assim, por que ir embora agora? De noite, não é hora de navegar. Por que sair a essa hora da noite? Mas havia um propósito. Do outro lado do mar, para onde Jesus queria ir, havia um homem possesso de uma legião de demônios. Veja a capacidade de Deus de deixar uma multidão para ir atrás, para socorrer um único homem. Veja como é importante a vida do ser humano. Então há um propósito naquilo que Deus faz. Um homem que para muita gente talvez não valesse absolutamente nada. Quem era aquele homem? Esse Gerazeno. Era um endemoniado. Era um homem repugnante, era um homem de quem ninguém gostava de se aproximar, porque dava medo. A Bíblia diz que ele se cortava com cacos, era uma cena horrível, né? Saía andando, pulando por sepulcros, se cortava todo,
a aparência devia ser deplorável, mas foi este homem que estava na mente de Jesus, irmãos. Você acha que foi uma surpresa ele chegar lá e o homem vir na sua direção? Deus não tem surpresas, irmãos. Ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas. E aquele homem já estava nos planos de Jesus. E por isso ele deixa uma multidão, deixa um estado confortável de um momento e atravessa o mar numa hora inapropriada para produzir socorro a essa pessoa. E assim, como esse homem era cada um de nós aqui antes da conversão, nós éramos iguais, irmãos. A gente não era melhor do que esse Gerazeno. Porque se olharmos para o que a Bíblia diz, antes da conversão, o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem está dominado por Satanás. É prisioneiro do pecado. Jesus nos livra, nos tira da morte, nos tira das trevas para a luz, e isso tudo é feito como foi feito com aquele homem. Não há diferença alguma. Mas Jesus, ele faz o que é possível para salvar um pecador, para libertar alguém que está prisioneiro das trevas. E foi isso que Jesus fez naquele entardecer. E diz o texto nesse verso que era tarde, e isso mostra que não é uma hora boa para viajar, não é uma hora boa para pegar um barco, e aquele barco não era um barco grande, né? Não era um barco cheio de recursos, era um barco de pescadores. Então, certamente sujeito às dificuldades do mar. E aquele mar, conhecido por aqueles pescadores que estavam com Jesus, como Pedro, como João, então era um mar traiçoeiro, que de vez em quando trazia suas surpresas. Certamente, se fosse perguntar a um desses navegantes experientes se era bom sair naquela hora, você já teve contato com algum homem do mar? E ele olha para o céu e diz, não, hoje não é bom sair não. Ele bota assim o dedo, né? E o vento está para cá, para lá, dá uns apelidos para o vento, né? Sudoeste, noroeste, nordeste, eu não sei nada do vento, mas ele fala que o vento está ali, né? E aí diz, não, isso aqui não é bom não, porque vai vir e tal. Não é assim? Certamente aqueles discípulos também certamente não sabiam, não ficaram ali sem saber que não era um tempo bom. Mas Jesus já tinha determinado, e quando Jesus determina, a gente obedece. E foi isso que eles fizeram. E eles então vão para o outro lado, segundo Jesus ordena, e aí mostra que Deus está sempre disposto a socorrer. E assim ele fez com aquele homem lá do outro lado do mar. Irmãos, quando a nossa vida está em jogo, Deus não mede esforços para nos salvar, para nos ajudar. Não há tempo ruim para Deus, para que Ele possa abençoar alguém. E Ele tem um propósito. Eu posso perceber o propósito de Deus na minha vida. Você pode perceber o propósito de Deus na sua vida? Quantos livramentos Ele já te deu? De quantas coisas Ele já te livrou para abençoar você, para preservar você. E se você olhar para um nível ainda maior, a Bíblia diz que Deus deu o seu próprio Filho para nos salvar. Então não há sacrifício maior do que esse. Dar a alguém a sua vida. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus enfrenta essa tempestade apenas para libertar aquele homem do outro lado. E fazendo um exercício de imaginação, às vezes nós estamos assim como aquele homem do outro lado, né? Isolados, estamos num problema, sem oportunidade, sozinhos. Aquele homem não tinha companhia, ele não tinha amigos, porque o seu estado impedia até qualquer aproximação. E às vezes quando a gente está assim, num estado parecido com esse, talvez não endemoniado, mas isolado, passando por vários flagelos, problemas, feridas abertas na carne, ninguém consegue também se aproximar da gente, não é? Por causa da nossa tendência a repelir aqueles que se aproximam. E muitos podem se perguntar nesse momento, será que Deus está vendo o meu problema? Será que Deus está olhando para mim? Aquele Gerazeno não tinha nem ideia, mas Jesus estava lá do outro lado do mar, já pensando nele, irmãos. Eu não estou exagerando, porque se você ler o texto, a única coisa que Jesus foi fazer ali foi libertar esse homem. Depois ele pega o barco e vai embora.
Não tem outro propósito de ir àquele lugar. Ele não foi fazer nada naquela cidade a não ser isso. Você lê o texto, você vai ver. Ele acabou aquilo ali, pão, entrou, foi embora, acabou. Então ele foi ali por causa daquele homem. Por causa de um homem que está naquela situação e Jesus vai ali pensando naquele homem. Isso é um conforto para a gente. Porque quando Deus nos vê numa situação assim, você pensa, Deus não está vendo, Ele está vendo muito mais do que você imagina. E Ele está já traçando um plano para te resgatar. Está traçando um plano para te abençoar. E assim a Bíblia diz que aconteceu. Ele atravessa aquele mar, a grande tempestade se levanta, os discípulos, que já meio que podiam até esperar que aquilo acontecesse, mas mesmo assim ficam atônitos. E Jesus não está nem um pouco preocupado com isso, porque o que Jesus estava fazendo na viagem? Estava dormindo, irmãos. Estava dormindo. Ele já sabe o que vai fazer, ele já sabe o que lhe espera, e ele está ali tranquilo. E o barco balança, e o vento bate, e Jesus dormindo, a ponto dos discípulos irem acordá-lo, meio que cobrando dele uma situação, é o que diz o texto aqui. O senhor não está vendo? O senhor não se importa que a gente pereça? Veja, uma das piores coisas que a gente pode dizer para Jesus, né, irmãos? O senhor não se importa comigo? O senhor não está vendo o que está me acontecendo? O senhor não está vendo essa confusão na qual eu estou metido, envolvido? O senhor não se importa? Meu irmão, nunca diga que Deus não se importa com você. Deus se importa. Deus se importa muito com você. Pode ser que você pense que Ele está dormindo, mas Ele está sob o controle de toda situação. Jesus tem o poder, irmãos, o poder da palavra, que repreende, que diz ao vento, fica calado, que diz ao mar, sossega. A gente está ali balançando naquele vento, subindo e descendo naquele mar, a água entrando, mas Jesus tem só uma palavra para dizer, acalma, emudece, e tudo fica tranquilo. Então não diga que Ele não se importa, Ele se importa. Por isso Ele levantou, repreendeu o mar, mandou o vento se calar, e depois repreendeu os discípulos. Porque aí somos nós os dignos de repreensão. Cadê a sua fé? Você não tem fé, você não acredita em mim. Veja, porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja Jesus cobrando a nossa timidez em relação a esses problemas que a vida nos apresenta. Nós falamos aqui na quinta-feira sobre fé. Você sabe que o justo vive pela fé. Mas como é que é viver pela fé, irmãos? Viver pela fé é só usar a fé para receber o que eu quero? Será que é isso? Viver pela fé é enfrentar o mar, é enfrentar o vento, é enfrentar a adversidade. Quando ele diz, porque sois tímidos, não é essa timidez que a gente hoje está acostumado a dizer, não consigo falar em público e tal, mas é aquela timidez que me acovarda, aquela timidez que faz com que eu me recue em direção, ao invés de enfrentar os problemas. Eu me retraio ao invés de enfrentar. Ele diz, por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Veja a indagação de Jesus. Será que é bom ouvir isso, irmãos? Como é que você não tem fé? Como é que você não acredita? Depois de tanto que você viveu comigo, depois de tantas coisas que me viu fazer, depois de saber que eu estou aqui no barco, mesmo que dormindo, eu estou com vocês. Se o barco afunda, eu afundo também. Como é que você não tem fé? Essa é uma pergunta para a gente. Diante da ciência de que Deus cuida de tudo, de que Deus sabe de tudo, tem um propósito, vê os meus problemas, vê as minhas necessidades, a ponto de atravessar um mar para tocar num homem. Como é que eu não tenho fé? Responda essa pergunta para você mesmo. Porque essa pergunta só pode ser respondida individualmente. Nos momentos em que nós enfrentamos as crises da nossa vida, e as crises certamente acontecem. Jesus não disse que seríamos poupados delas. Acontecem tempestades.
Acontecem ventanias, acontecem terremotos, desgraça acontece com qualquer um. A chuva cai sobre bons e maus, a Bíblia diz. Então, amados, a gente pode enfrentar um problema. Mas a pergunta de Jesus ainda será: como é que eu não tenho fé para acreditar que Jesus está comigo naquele barco? Que Jesus está junto comigo naquele problema? E que eu posso confiar nele, porque ele tem poder, irmãos. Então, uma coisa sou eu pensar em Jesus, falar de Jesus, e outra coisa sou eu viver a fé em Jesus. Por isso o justo vive pela fé, porque ele atua de acordo com ela. Naquele momento os discípulos não atuaram de acordo com a fé. Eles estavam simplesmente desesperados, vão sacudir Jesus ali: acorda, 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 o senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está percebendo a gravidade do problema? Deus sabe a gravidade de todo o problema. Eu é que preciso confiar nele e esperar nele. Isso é a fé, a certeza do que eu não vejo. Eu falei isso quinta-feira. Você abre os olhos, o que você vê? Ventania. Você abre os olhos, o que você vê? Onda batendo no barco. Você abre os olhos e vê a água entrando no barco. Mas isso é o que os olhos veem. Mas o que a fé vê é Jesus de pé, dando ordem ao mar e ao vento. É isso que a fé vê. Os olhos veem isso. Então a nossa fé não é baseada no que a gente vê. Isso é básico, isso é fundamental. Mas uma coisa é certa: ele repreende o vento e o mar, e as coisas se acalmam. Mas depois tem que repreender a gente também. Às vezes é bom, irmãos, uma repreensão de Jesus, sabe? Porque a gente aprende com essa repreensão. A gente se conserta com essa repreensão. E eu espero que essa manhã Jesus esteja repreendendo muitos de nós aqui, para que a gente se conserte em relação à fé, para que a gente acalme o coração, assim como Jesus acalma o mar. Ora, se Jesus acalma o mar, por que o meu coração vai ficar agitado? Por que eu vou ficar conturbado se há um Senhor que cuida de mim? Pensa nisso, apenas reflita e veja se a fé não precisa ser mais ousada, ao invés de ser tímida, como muitas vezes nós somos tímidos em relação à nossa fé, porque nos recuamos, nos eximimos de praticar a nossa fé. Então isso é uma lição. Passando ao capítulo 5, a Bíblia diz: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Veja, Jesus atravessou o mar da Galileia, foi atravessado e chegou ao outro lado, na terra dos Gerazenos. E o que ele encontrou assim que desembarcou? Veja o verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a primeira recepção que Jesus tem quando chega ali. É esse homem que vem ao seu encontro. O homem que foi o alvo da viagem de Jesus. Esse é o primeiro que chega ao seu encontro. Um homem destruído. Um homem possesso, mas totalmente destruído por aquela possessão. Ninguém podia prender, ninguém podia subjugar. Tentavam com algemas, com grilhões, ele quebrava com a força descomunal, dominado por uma legião de demônios. Um homem destruído chega na frente de Jesus. Um homem desfigurado, todo cortado, todo ensanguentado. É esse homem que Jesus vai ver assim que desce do barco, não é, irmãos? E muitos hoje estão passando problemas semelhantes ao desse homem. Como eu disse, talvez não possessos literalmente, como estava o homem possesso realmente por demônios. Mas outro dia falei aqui também que a outra natureza dessa opressão de demônios, né? A possessão e a opressão. E há uma diferença. Se para nós cristãos não podemos ser possessos, porque em nós habita o Espírito Santo, estamos sujeitos à opressão do diabo. E a opressão talvez não seja
certamente tão cruel como a possessão, mas ela também produz os seus estragos, porque leva a gente para baixo, porque coloca peso sobre os nossos ombros, porque faz a gente olhar para o chão, como foi dito na mensagem da semana passada. Então isso tudo traz um prejuízo muito grande para a nossa vida. E às vezes você não está possuído por um demônio, mas você pode chegar à presença de Deus possuído por uma dor, possuído por uma tristeza profunda, uma mágoa terrível no teu coração, um desejo de vingança, né? Talvez um sentimento de solidão. Isso também traz marcas, isso também oprime, possui a pessoa, e a pessoa fica num estado também muito ruim. E quem se encontra assim, está como aquele homem. O versículo 3 diz, o qual vivia, aonde que ele vivia? Nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. O que são sepulcros? Covas, né? Aonde que ele vivia? No popular, no cemitério. Vivia na companhia dos mortos, porque não lhe agradava a companhia dos vivos. Quem está oprimido também dessa forma, irmãos, que eu falei aqui, acaba ficando como esse homem, prefere a companhia dos mortos, porque não gosta de ver os vivos. Quando a pessoa está possuída de tristeza, está possuída de mágoa, de dor, ela não gosta de ver gente feliz, ela não gosta de ver gente alegre, contente. Então, normalmente, ela se retira para os mortos. É assim que muita gente deixa a presença de Deus, muitos acabam deixando a convivência na igreja, muitos acabam deixando de se congregar, como a Bíblia diz, é costume de alguns já há 2000 anos, e aí o prejuízo é ainda maior, porque ela se cerca de mortos. E nós que recebemos vida de Jesus, não podemos novamente viver entre os mortos. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Então é isso que eu preciso ter na minha vida. E viver assim, oprimido, é como viver sem sonho, viver sem projeto. E assim era a vida daquele homem do outro lado do mar. Inquieto, ferindo a si mesmo e ferindo os outros. Você já viu gente assim? Como eu disse, não está possesso, mas está oprimido. E uma pessoa oprimida, ela tende a se ferir e ela tende a ferir os outros. Todos que tentam se aproximar dela são feridos pela sua amargura, são feridos pela sua mágoa, pelos seus sentimentos ruins. E ela ao mesmo tempo se pune, se fere com esse tipo de sentimento o tempo todo. Não é uma possessão, mas é uma opressão, que traz muito prejuízo à vida da pessoa. E no fim, ela vive assim, sem paz. Essa era a vida daquele homem. Ninguém se aproximava dele, ninguém tentava nem chegar perto. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Que Jesus atravessou o mar da Galileia, à noite, no meio de uma tempestade, para se encontrar com esse homem que ninguém queria ver, com esse homem que estava sofrendo todas essas coisas. E aí, meus irmãos, a conclusão da história é simples. Quando Jesus se aproxima da gente, tudo muda. Mas eu preciso permitir que Jesus se aproxime. Veja, o texto diz que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro. O homem possesso, ele foi ao encontro de Jesus. Movido talvez pelos demônios com o desejo de lhe afrontar ou de alguma coisa, mas ele vai ao encontro de Jesus. Então são duas coisas acontecendo aqui. Jesus indo ao encontro dele e ele vindo ao encontro de Jesus. Eu creio que se você está aqui essa manhã, passando por uma opressão, vivendo algum problema desse tipo, Jesus quer se aproximar de você para te curar, mas você precisa querer se aproximar de Jesus. Você precisa se deixar curar por Ele. Ele enfrentou todas as dificuldades para salvar, todos os perigos para salvar a vida daquele homem. E Jesus transformou a vida daquele homem. Só um encontro assim com Jesus pode transformar a nossa vida, irmãos. Às vezes a gente coloca a nossa esperança em tantas coisas,
Mas o encontro com Jesus é algo transformador. Daquele encontro, aquele homem saiu completamente diferente, nunca mais foi o mesmo. Estava perdido, não tinha esperança, mas foi liberto daquela legião de demônios e passou a andar limpo e arrumado. Uma mudança completa na sua vida. Jesus quer fazer isso com alguns aqui, que estão oprimidos, que estão tristes, que estão magoados, que estão ferindo os outros, que estão ferindo a si mesmos. Jesus tem um encontro com você essa manhã, mas Ele quer mudar a sua vida, e para isso você tem que se deixar tocar por Ele, tem que se aproximar dEle. Ele já fez isso uma vez quando te salvou, mas também quer fazer agora para te tirar do buraco, para te tirar dessa opressão. Isso é a vontade de Jesus. Ele marcou um encontro contigo aqui essa manhã, sabia? Para te dar essa palavra, para dizer para você que tem jeito, para dizer para você que você pode sair dessa, dizer para você que Ele pode te libertar disso aí. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele simplesmente correu e disse, os demônios, disseram por ele, não nos atormente. Mas Jesus disse a ele, espírito imundo, sai desse homem. Uma legião saiu daquele homem e aquele homem ficou são. E sabe o que aquele homem fez depois? A gente não leu o texto, mas leia comigo agora o capítulo 5, versículo 18 e 19. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Uma vez liberto, o que ele diz ao homem, agora vai contar para os seus parentes. Qual a lição para a gente? O homem estava liberto, ele queria ir com Jesus no barco. Você viu que Jesus só foi ali para isso? Curou, tirou, entrou no barco de novo, saiu. E o homem liberto diz, deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo. Ele diz, não, teu trabalho é mais importante aqui. Você vai para a tua casa agora e vai falar para os teus parentes o que Jesus fez com você. Amados, essa é a evangelização mais eficaz que nós podemos fazer, é dizer o que Jesus fez com a nossa vida. Primeiro Ele te salvou, e você pode dizer isso para os outros, eu era pecador, eu era miserável pecador, mas Ele me salvou, perdoou os meus pecados. E depois, quando Ele te tirar de uma situação assim, de opressão, você dará um bom testemunho, dizendo, olha, Jesus me livrou dessa opressão. Jesus me livrou do peso que estava sobre mim. Jesus me livrou dos pensamentos ruins. Jesus me livrou da mágoa, do desejo de vingança. Jesus me livrou. E esse é o testemunho que você pode dar. Que a gente, então, amados, comece a fazer isso. Testemunha sobre Jesus, testemunha sobre o que Ele fez e sobre o que Ele tem feito na sua vida. Mas nunca esqueça o princípio dessa mensagem. Jesus tem um controle de tudo. Controla o mar, controla os demônios, controla a vida dos discípulos, controla todos os acontecimentos e nada acontece de surpresa e nada acontece sem um propósito dele. Ele tem um propósito para você. Jesus tem um propósito na sua vida. Amém? Vamos orar? Eu queria orar por você que sente que essa palavra foi para você. Que sente que essa palavra era aquilo que você precisava no dia de hoje. Vem aqui à frente para nós orarmos juntos, clamarmos a Deus por essa transformação, para que Deus possa tirar qualquer peso do seu coração, para que o Senhor possa atuar de maneira poderosa na sua vida. Que você veja, Jesus lembra de mim, Jesus sabe do meu problema, Jesus conhece a minha dor, Jesus sabe do que eu estou sofrendo, e essa manhã Ele mandou uma palavra para mim, e eu quero essa palavra, eu quero viver essa palavra, eu quero sentir essa manhã o toque de Jesus, eu quero ouvir a sua voz, dizendo que eu estou livre, e que nenhuma opressão mais estará sobre a minha vida. Você crê nisso? Então entrega o teu coração para Jesus essa manhã.
Coloca nele toda a tua fé. Não deixa que ele te diga onde está a tua fé. Fala: Senhor, a minha fé está aqui. Eu estou aqui no altar do Senhor, colocando a minha fé, colocando a minha certeza, a minha convicção de que o Senhor cuida de mim e que qualquer sentimento ruim vai sair do meu coração. Qualquer tentativa de opressão não vai prosperar, porque eu vou levantar a minha cabeça e eu vou viver agora de maneira impactante, a ponto que aqueles que me conhecem fiquem surpresos com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Pai, eu peço ao Senhor, junto com meus irmãos, venha abençoar, Pai, cada um desses que aqui estão, cuja palavra tocou nos seus corações, foi preparada pelo Senhor para eles, Pai. Que eles recebam do Senhor o toque, a palavra libertadora, como foi dito àquele homem, ele seja livre, e que aqui, Pai, pessoas sejam livres também, de todo peso, de toda dor, de toda mágoa, de toda falta de perdão, de toda falta de fé. Deus, em nome de Jesus, restaura a vida espiritual dos meus irmãos, pela Tua palavra, Pai, pela Tua palavra, toca em cada coração, transformando as atitudes deles daqui para diante, para que sirvam de testemunho por onde eles estiverem. É o que eu te peço, meu Deus, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Recebe essa palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe.